Vamos ver aqui então. Ah, Olá, boa noite. Augusta. Boa Você está me noite. ouvindo bem? Totalmente, muito bem. A imagem é excelente, Ah, está que muito ótimo. boa. Porque aqui e acolá não tem essa coisa que é para dar tudo certo com a tecnologia, mas aqui e acolá ela tenta atrapalhar. É verdade. Não é o caso. E eu Em estou no particular, interior, né? Ainda fica um pouco mais difícil. vixe, pois eu vou torcer para que a internet colabore, mas ela já foi muito generosa, porque você tem uma ideia, com alguns convidados, tem hora que ela implica até para entrar, mas ó, você foi ótimo, Entrei imediato, na hora. já estamos ao vivo. Eu já queria Que bom. agradecer ao convite, a sua acessibilidade em ter eu aceito o nosso convite. Eu sei que como as tarefas, estamos todos nós no isolamento, porque tem se revelado a medida mais eficiente para o controle nessa pandemia, ou para não perder o controle, para combater o vírus, mas nós tocamos nossas ações e todos nós, os parlamentares, assim como na nossa vida em casa, sempre com as tarefas de casa e as demais tarefas. Muito obrigado por Não, você ter. Ronivalda, eu que quero agradecer a você pelo convite. Eu já venho acompanhando aí o seu mandato de vereador em Fortaleza e vejo que você é muito atuante, sempre está presente em várias pautas que a gente também tem identidade. E aí, quando eu recebi o convite, através da minha amiga Vivi, eu disse, não posso jamais negar, né, essa oportunidade de poder estar com ele, conversando, trocando uma ideia. Enfim, não deixa de ser, nós dois somos do parlamento, né? Você É municipal e verdade. estadual, a gente pode aí se ajudar e complementar algumas ações e tenho certeza disso. Fico feliz. Muito Perfeito. obrigada aí pela Pois, lembrança, né? pois eu já digo então aos que estão já nos acompanhando, olha aqui, já tem um monte de gente aqui, viu? Vai bombar essa live. A internet te ajudou, já estamos conectados. Melhor que isso, algumas imagens às vezes fica trêmula, a sua está limpa, a voz excelente, naturalmente. Quero ir direto ao assunto para dizer aos nossos convidados que a nossa convidada, a deputada Augusta Brito, você já dispensa a apresentação no Ceará, pela combatividade, pela presença do que tem se revelado, esse ganho da presença de Augusta, representando as mulheres e representando a renovação da boa política do parlamento. Com certeza, eu não vou me demorar, você mesmo vai se apresentar um pouco, se é que precisa, para os nossos convidados, mas a nossa live é para tratar de alguns temas que eu não tenho dúvida que são muito importantes. Eu sei que essa pandemia acaba, de alguma maneira, sendo, no contexto todo, também objeto das nossas lives. Mas eu digo, com muita certeza, de que as mídias sociais, e é por isso que a gente faz as lives, tem sido oportunidade para a gente continuar apontando as lutas, em épocas de pandemia, por exemplo, as questões, e é o que eu vou tratar com você, por exemplo, essa questão da violência contra as mulheres, que também é uma pandemia na nossa sociedade, né? Não tem só pandemias de vírus, né? A maneira como ela se materializa, essa questão das ações do governo Camilo, que aí, mais do que eu, no parlamento, a deputada estadual está muito mais atenta no sentido de acompanhar, de fiscalizar. E óbvio que em épocas de lamentáveis fake news, você inclusive ultimamente se revelou também nessa área, ousando propor um projeto que eu sei que ainda tem muita coisa a acontecer. Mas vamos começar. Digo para vocês, internautas que me acompanham, o privilégio de escutar Augusta Brito, deputada estadual pelo Partido Comunista do Brasil. Ela está na Serra, né? Você está na Sertão, Serra? no Graça, no Pé de Serra. Está no Sertão, então, no pé de serra. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez eu quero agradecer pelo convite, poder aqui estar com você nesse bate-papo. Eu acho que as lives são muito proveitosas no momento que a gente troca experiência, quando as pessoas também que estão assistindo podem participar, perguntar, sugerir, né? Eu vi, já acompanhei algumas lives aí que você estava promovendo, várias, né? E aí achei muito interessante, também já tive a oportunidade de participar de algumas, onde a gente sempre sai com uma ideia nova. Ou de seja de elaborar um projeto de lei, ou de seja realmente de fazer um requerimento em uma determinada área. Então, é a maneira que a gente está se reinventando para esse momento
para chegar até a casa das pessoas, para ter esse diálogo que mesmo distante, né, fisicamente, mas a gente também está próximo, apesar da distância física, mas virtualmente a gente está próximo, porque nós estamos tentando aí levar o nosso mandato pautado também na participação das pessoas quando a gente promove essas lives. Então, eu fico imensamente feliz em poder participar com você. Em relação à violência doméstica, a pauta que você começou, eu quero assim, fazer uma... E eu vou até formular, digamos que em época de pandemia, os impactos econômicos dessa pandemia, ela acontece sobre todos os setores, sobre a economia, sobre tudo. Mas quais os impactos, por exemplo, sobre as mulheres, na sua análise? Pronto, de várias formas, bem maior, né? Vamos aqui começar com uma pauta que a gente já foi até de uma live que a gente teve com outras mulheres, conversando, debatendo, em relação às tarefas, né, domésticas nesse período. Porque, de certa forma, elas têm que continuar trabalhando, mesmo que seja virtualmente, na grande maioria. E aí, além de ter o trabalho, elas vão ter as tarefas de dentro de casa, tem os filhos para acompanhar, na escola também, que está online, tem toda a tarefa de fazer e de cuidar do filho, da casa, de limpar, enfim. Então, aumentou o que esse trabalho representava antes, 3%, 3 vezes maior, agora aumentou para 6%. Então, ela está tendo uma sobrecarga aí 6 vezes maior do que a sobrecarga que cai sobre o homem nesse período de pandemia. E aí, é onde você disse, é um momento que a gente tem que se reinventar e que causa, assim, além do estresse, além dessa sobrecarga sobre as mulheres, mais uma vez sendo aí, mais uma vez penalizada, né, por tudo, pelas condições que estão acontecendo, a gente tem que pautar e trazer isso para que homens também façam as tarefas dentro de casa. E aí veio outra questão, né, de uma das lives também. Nós, mães, que estamos aí desde o início, né, da formação dos filhos, homens e mulheres, muitas vezes a gente tem que saber como realmente fazer essa criação, fazer se entender que o homem faz parte do ambiente domiciliar da casa como uma pessoa ativa, não como um ajudante ou como um visitante. Então, o homem, você tem que começar a criar até seu filho e sua filha de forma igual. Porque muitas vezes o que foi posto, né, estruturalmente em relação ao machismo, de privilegiar o homem, veio desde o seu nascimento. Né? E as mães vão reproduzindo muitas vezes sem saber, achando que aquela é a forma certa de se criar, porque foi o que elas aprenderam estruturalmente com essa questão do machismo. Então, a gente tem que fazer essa reflexão, reconhecer, de certa forma, esse machismo diário. Também aprendi isso com um amigo meu, professor. É o machismo do dia a dia, aquele que a gente repete as coisas achando que é normal e natural, que não são, e que vão prejudicar o futuro de uma criança, vão prejudicar, e a gente vai reproduzindo aí essas ações que vão prejudicar um período como esse da pandemia, né? Quando o homem se acha no privilégio de não participar das atividades domésticas porque simplesmente ele é um homem, né? Então ele tem já esse privilégio que a gente não quer que diga assim, vamos ajudar em casa, não. É obrigação, né, de todos os moradores da casa, homens e mulheres, fazer todas as tarefas que realmente têm que ser feitas. Mas, deputado, assim, em relação... deputado, só mesmo para poder fazer esse recorte, e também acabei de ver aqui, entrou aqui o Papinha, que é assessor lá da Câmara, do mandato do Evaldo, e militante do PCdoB. Seja bem-vindo, o Yuri, o Aurélio, a Kelly, uma série de pessoas já aqui acompanhando a nossa live. Teófilo, mas você falando... Olha aí, o Teófilo, né? Teófilo, que é vereador de Mauriti? Tá vendo? Olha aí, prazer, Excelência, seja bem-vinda. Olha, deputada, você falava sim, não tenho dúvida do quanto é necessário, e nesse momento, portanto, tenho certeza que cada vez mais a gente precisa, a melhor maneira da gente debelar e combater um problema é a gente ir reconhecendo a existência dele, essa questão do patriarcado, desse modelo do machismo que se coloca. E eu acho que em momentos como esse, quem sabe a gente possa estar dividindo as tarefas, é nessa perspectiva que a gente precisa caminhar. Mas do ponto de vista, você lembrando do papel das mulheres, e eu fico me lembrando que a maioria hoje dos trabalhadores na informalidade, muitas são mulheres na informalidade. Além do fato
de que muitas mulheres são chefes de família. E economicamente eu fico, e quero que você ajude a refletir, porque imagine agora mesmo a humilhação de um governo federal que parece que joga deliberadamente para emperrar o direito que tem o povo de lançar mão a um auxílio emergencial, que a gente sabe que muito, no caso as mulheres que são chefes de família, devem estar se deparando com isso. Há um impacto econômico de crueldade, né? Nesse momento com as mulheres, porque a informalidade joga elas no abandono de não ter nenhuma garantia do mercado de trabalho. E o auxílio emergencial não está chegando. Como é que você está analisando isso? É assim, como você tocou nessa pauta, é altamente insensível, né, o governo federal. A gente pode atribuir já esse adjetivo assim, dos mais leves. Então, ele é insensível com a dor do outro, ele não tem a simpatia, ele não está preocupado se uma pessoa do interior vai ter uma dificuldade, uma pessoa da periferia, se a mulher que é realmente, que trabalha, né, que trabalhava com a informalidade, se ela tem que gerir, tem que estar ali dentro da sua casa levando realmente o seu sustento, se ela vai estar conseguindo ou não, ele não está nem um pouco preocupado com isso. Né? Eu não vejo essa preocupação, infelizmente, com o governo que aí está, com o presidente que a gente não é nem a nossa pauta, mas que não representa em nada, e muito menos as mulheres, eu vejo nesse ponto. Altamente machista, altamente já, né, provado e mostrado, ele não faz questão nem de dizer o contrário, ele faz questão de reafirmar, né, o pensamento que ele tem, e infelizmente o que me preocupava muito, agora até que está diminuindo, é que existiam muitas pessoas pensando igual, né? E aí, de certa forma, se fortaleceram com essa posição de presidente, de estar demonstrando que é racista, que é machista, enfim, que é contra realmente todas essas questões de ajudar as pessoas que precisam mais, de fazer por quem realmente está precisando. E aí várias pessoas se identificando com um presidente que age dessa forma. Mas agora, nesse período também de pandemia, a gente pode perceber que está, pelo menos, servindo para muitos refletirem com várias atitudes irresponsáveis que ele vem tomando em relação à vida das pessoas. A gente está falando de vida, de pessoas, seja da classe A, B, C, D ou E, independentemente disso. E, então, mostra altamente irresponsável, e aí já tem algumas pessoas que até votaram por acreditar que ele ia salvar a pátria, enfim, e tal, por acreditar, né? A democracia dá essa liberdade da pessoa poder votar e escolher. E um detalhe, muita gente boa, muita gente humilde, trabalhadora, para ele ter chegado onde chegou, teve o voto, né? Ele teve o voto dessas pessoas. Foram, de certa foi uma eleição um momento político muito conturbado. A história ainda há de explicar. Há de explicar, é verdade. Porque é inexplicável, né? A gente fica sem acreditar que ele conseguiu realmente chegar até lá. Mas aí muitas pessoas eram exatamente sem maldade, por acreditar realmente que ele iria mudar, que iria fazer. E aí estão percebendo que não é o que naquele momento eles acharam, então está mudando também essa visão de muitas pessoas. A gente pode até dizer que fico feliz, né? Porque não é uma onda realmente só do conservadorismo, enfim, da elite, de defender só o que realmente vai lhe dar um lucro maior. Né? A gente está percebendo que tem várias pessoas também que já estão se mobilizando e reconhecendo o erro de ter votado nesse Já perceberam que foi um equívoco, foi um erro a eleição dele. Com certeza. Ainda bem que eu não cometi esse erro. Mas, assim, fora nesses comentários, né? Em relação à violência, nós temos alguns dados que eu gostaria aqui de falar para que você pudesse até ajudar na reflexão e as pessoas que estão acompanhando também pudessem refletir sobre esses dados que nós temos aí, que é em relação à diminuição no estado do Ceará, né, de denúncias, enfim, de boletim de ocorrência, diminuiu aí 29%, no período de março desse ano, comparando com o ano passado. Os dados revelam que houve menos procura das mulheres a essa É isso que os dados revelam? Até os órgãos competentes para poder fazer a denúncia, certo? 29% a menos. No estado do Ceará, em alguns outros estados também, né, houve essa diminuição em relação a fazer realmente a queixa. E aí a gente começou a refletir, porque no mesmo boletim que traz esses dados,
traz um aumento em relação ao feminicídio, né? Então, estou dando aqui um exemplo. Se eu diminuir realmente a questão das denúncias, da procura aos serviços, por que eu posso atribuir isso? Eu atribuo isso não à ausência do serviço. Nós temos a Delegacia da Mulher que está funcionando 24 horas, nós temos vários serviços que continuam funcionando, a Casa da Mulher Brasileira, enfim. Mas também, além de não ter o suficiente para o estado do Ceará como um todo, mas muito mais a questão da dificuldade da mulher poder sair e poder usar e poder fazer realmente essas denúncias. Porque ela está, vamos aqui, né, ser bem realista, dentro do seu domicílio com o seu possível agressor. Então fica difícil até para ela pegar no celular para se utilizar desse aparelho, fazendo uma denúncia, procurar, sair de casa, falar com alguém. Enfim, dificulta muito nesse sentido. Então, a gente foi fazer uma análise assim, desses dados que foram... E a gente fica mais preocupada ainda, né? E podendo ficar até feliz, enfim, mas a gente não consegue ficar feliz porque a gente se preocupa em achar que existem mulheres aí que podem estar e que estão em cárcere privado, né, que é seríssimo, sem ter condição nenhuma de poder sair para poder buscar realmente a ajuda que é tão necessária. E aí, no mesmo momento que aumentou o número de feminicídio, e aí também tem um estudo que diz que no Twitter foi feito um estudo, uma análise, e aí aumentou 431% de denúncias, de denúncias não, de frases, de pessoas, depoimentos dizendo assim, eu estou ouvindo aqui minha vizinha gritando, está tendo briga de vizinho, está tendo briga de marido e mulher, tem criança apanhando, tem idoso apanhando. Então, aumentou esse tipo de comentário no Twitter, né, nas redes sociais, enfim, 431%. Né? Então, é uma coisa absurda e a gente fica sem saber assim, como vamos interpretar esses dados. Né? Então, nesse sentido... E eu lhe pergunto, nesse contexto, já que você está respondendo, porque quer dizer que as mulheres estão tendo, talvez, não estão podendo ter tanto acesso, os serviços estão ofertados. Mas, pela circunstância, eu posso, então, dizer que, com certeza, o isolamento social meio que deixa a mulher mais vulnerável à violência, porque 90% dos casos de violência ocorre quase sempre dentro do lar, onde que era para ser o porto seguro da mulher. Mas acontecendo, de certa maneira, ela não pode, digamos, estar lançando mão da denúncia ou de sair, de fugir do agressor. Mas essa revelação, inclusive, eu diria, portanto, que a pandemia tornou as mulheres mais vulneráveis à violência doméstica? Com certeza. Isso é uma análise minha, né? Mas eu vejo assim que várias outras pessoas, estudiosos, estão pegando dados, também estão percebendo isso. Não só aqui no estado do Ceará, né? No Brasil como um todo e até no mundo. Onde a gente também viu que aqui no Brasil, no Disque Denúncia 180, a gente aumentou aí 9% de ligações de denúncia através do 180. Então, desculpa aí, aqui o meu celular ia descarregar. A gente fica sem entender muito, aliás, sem entender não, entendendo bem, aproxima realmente a mulher, porque é necessário, né? Ela tem que ficar em casa e tal, a questões sanitárias, mas de certa forma... Sanitariamente o isolamento é o mais eficiente. É bom você fazer essa abordagem, porque houve uma polêmica recente lá atrás, e aí eu queria que você desse sua opinião. A Damares, meu que ficou, aí sim, o horizonte dela é de achar que não é para ter isolamento. Pasme, ela, assim como o presidente, joga contra o isolamento. E ela tentou usar até como argumento que isso colaboraria com a violência. Nós queremos entender que o isolamento tem sido uma medida necessária e eficaz. Tem nada a ver, o apelo dela era muito mais causuísta, não é isso? Com certeza absoluta, nada a ver, até porque nós temos a convicção, nós temos que seguir realmente a orientação da OMS, nós temos que seguir a orientação mundial de cientistas, que a melhor forma de se evitar, de se poder realmente conter essa contaminação do vírus, no momento, é a questão da quarentena, do isolamento, e a gente não pode ir contra isso, não pode ir contra o que a ciência diz e contra o mundo diz. Isso seria altamente irresponsável
se a gente estivesse falando contra. Né? Estaríamos aí nos igualando a irresponsabilidade do presidente que a gente tem. E não é essa a questão, não é aqui politizando, nem trazendo para essa pauta. São questões muito óbvias. Né? Se nós temos aí cientistas estudando mundialmente, dizendo que a forma que a gente tem para evitar é essa, eu acho que nós, pessoas responsáveis, temos que seguir essas orientações. Né? Então, fico tranquila, eu quero dizer que dificulta, sim, em relação à violência contra nós mulheres, mas que não é a culpa do isolamento em si, é a culpa da estrutura do machismo, do patriarcado. Então, são coisas muito além, né, do que simplesmente esse momento que nós estamos vivendo agora. São coisas muito mais profundas que a gente tem que discutir, por isso que nós estamos falando nesse momento aqui sobre isso, que a gente tem que discutir não só agora nesse período, mas especialmente nesse período, porque está atingindo mais uma vez, mais ainda as mulheres, né, e as que são mais vulneráveis, de certa forma, também, de uma forma bem mais violenta. Por isso que nós estamos aqui discutindo, debatendo esses pontos em relação à violência. E nesse sentido, como a gente está na Procuradoria Especial da Assembleia, eu falo rápido, se você quiser, eu vou diminuindo. Tá ótimo, deputada. Para nós é um privilégio as informações que a senhora, inclusive é procuradora, está cumprindo um papel importante na Assembleia, representando as mulheres. Eu acompanho da Câmara e vejo, inclusive, as colegas vereadoras do Parlamento Municipal fazem referência ao importante trabalho. Fale mais dessa que a Câmara de Vereadores de Fortaleza também abre a Procuradoria Especial das Mulheres. Já temos aí, eu acho que vários projetos de amigas vereadoras que foram postos na Câmara de Vereadores, e a gente queria muito fortalecer também, e que a gente tem outros municípios do interior que a gente já conseguiu também ter essa estrutura, que aí em Fortaleza também tivesse Mas eu lhe atrapalhei. Você ia falando do trabalho lá na Assembleia. Desculpa. Eu já peguei outro, né? Tá vendo como eu sou ligeira? Já peguei logo essa pauta aí. E aí, na Assembleia, a gente tem vários projetos que a gente foi adaptando para esse formato também agora do distanciamento, da pandemia. E aí, um deles é um curso de português online, né, à distância, no qual eu quero agradecer que nós temos aí voluntariamente um professor, que a gente abriu as inscrições, tivemos aí mais de 30 mulheres inscritas, porque foi o instrumento que a gente conseguiu, só dava para participar 30 pessoas, no estado do Ceará como um todo. Então tem mulheres de Itapipoca, de São Benedito, de Fortaleza, de várias cidades, fazendo esse curso de português, onde a gente está trazendo não só a questão técnica do português, né? Eu não sei se é assim que a gente pode falar, mas baseado na literatura de mulheres, também ressaltando a importância do papel das mulheres na literatura do estado do Ceará e do Brasil. Então, é um curso que já começou, já está acontecendo, já está mais ou menos com um mês, e a gente espera que no final dele a gente já tenha passado aí esse período de isolamento para a gente poder fazer um encerramento presencial, né? A nossa ideia, mas foi uma ideia também da Procuradoria, com parceria com esses amigos que disponibilizaram para a gente poder estar fazendo, visto que a gente queria dar uma opção para que a mulher pudesse, nesse período, também cuidar um pouco dela, né? Da mente, procurar realmente fazer um curso que ela se identifica ou tem a necessidade de fazer, para quando passar tudo isso, quem conseguir, de certa forma, fazer uma coisa diferente, vai estar, com certeza, com uma qualidade, como é que eu diria assim, vai estar com a capacidade a mais para poder sair, né, de tudo isso maior, né, e melhor, e com outras ideias e com inovações. Também nós temos aí a iniciativa também da Procuradoria, vamos começar a vincular também nas redes sociais da Assembleia Legislativa, que é um projeto de episódios, onde a gente quer dizer assim, distantes, mas não sozinhas, voltada às mulheres. Onde nós vamos ter vídeos de psicólogas, vamos ter falando também desse momento, como é difícil, como lidar, como fazer nesse período, especialmente também voltado para as mulheres. Nós vamos ter falas de várias deputadas, nós vamos ter falas da coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, né? Dentro dessas falas a gente vai sempre estar enfatizando que mesmo distante, elas não estão sós, nós estamos ali, a Procuradoria está ali
A gente tem um número também para poder fazer encaminhamentos, né? A gente faz encaminhamento que seja para a Casa da Mulher Brasileira, a gente manda ofício pedindo resposta também à Secretaria, tanto à Secretaria de Segurança como qualquer outro órgão, TJ, sobre várias demandas, inclusive com a medida protetiva de urgência, pedindo para que elas tivessem o prazo prorrogado e indeterminado até passar realmente o período da pandemia. Nós fizemos uma reunião que foi ótima, junto à Secretaria, né, de Políticas Públicas para Mulheres, com a secretária Denise Aguiar, do Governo do Estado, e com os movimentos de mulheres, onde nós tivemos aí aproximadamente 50 representações de todos os movimentos de mulheres, né, que a gente pôde ter o contato e do Estado do Ceará. E nessa reunião foram várias demandas, foram inclusive uma que é a formação do comitê específico, né, para ver a questão da violência contra nós mulheres nesse período de pandemia, que está sendo formulado, que já daqui a pouco a gente vai estar tendo o prazer de fazer o lançamento também desse comitê, com o intuito de ter a participação dos movimentos de mulheres do bairro, da cidade, do interior, como várias outras pessoas estavam participando, enfim, que elas sim podem ter a legitimidade de ajudar a formular as políticas públicas, que tem que ser urgente, que tem que ser imediata, que tem que ser feita e executada pelo governo do Estado, com uma propriedade bem maior do que, enfim, simplesmente o executivo ficar pensando nessas ações. Então, nesse sentido, a gente fez essa reunião que foi ótima, né, com mais de 50 mulheres, mais de 50 representações dos movimentos de mulheres, e saiu tanto essa demanda como também a questão da Patrulha Maria da Penha. Aí a Patrulha Maria da Penha, também pelos movimentos sociais, o MST já tinha mandado uma carta para o governador de algumas sugestões, recomendações, e um dos itens era exatamente falando sobre a questão da Patrulha Maria da Penha, vendo que eles estão também percebendo que está tendo um grande aumento também em relação à violência contra nós mulheres. E aí a gente pegou essa pauta da carta deles, né, do movimento de mulheres, do MST, e também pautou junto à nossa secretária executiva de mulheres. E aí ela já se prontificou a ver, porque existe um programa do governo do Estado com a Polícia Militar, que é o GAV, que exatamente é o que fica responsável por fazer o acompanhamento de medidas protetivas de urgência em relação à questão da Lei Maria da Penha, em alguma denúncia, acompanhando as mulheres, fazendo visita, ver se essas medidas realmente estão sendo cumpridas. E o simples fato de ter essa visita, né, de certa forma, do GAV, que é da Polícia Militar, já faz com que o agressor ele veja que a mulher realmente está tendo aquela proteção do Estado, realmente está tendo alguém olhando por aquela mulher. Né? De certa forma, lá em Sobral, eu tive a oportunidade de tanto ir no centro de referência, como fui na delegacia, aliás, eu fui em todos os serviços do Estado do Ceará em relação à violência contra nós mulheres. Nós fizemos um levantamento, inclusive a gente ia entregar o relatório agora em março, aí devido a toda a pandemia a gente não teve como entregar o relatório, que a gente fez a visita a toda a rede de enfrentamento existente no Estado do Ceará, para exatamente em cima do que a gente visse, percebendo nas visitas, a gente ia propondo, conversando com as pessoas que lá estavam, delegacia, centro de referência, enfim, com a intenção de otimizar os serviços. Muitos também a gente pegou até de modelo para outros municípios também poderem estar utilizando, com exemplos positivos que nós temos. E aí em Sobral a gente teve uma conversa com o GAV, o que me surpreendeu, que lá junto ao Centro de Referência da Mulher, eles têm realmente uma comunicação muito boa, tanto com a DDM de Sobral, como com o GAV, então funciona bem ali aquela rede. Então, os locais que a rede se comunica, o funcionamento é bem melhor e bem mais eficaz. E aí, em relação às medidas protetivas, em relação ao trabalho do GAV, que tem muito a ver com a questão da patrulha, por isso que eu estou falando da Patrulha Maria da Penha, um trabalho semelhante de acompanhamento das medidas. Então, 99% das mulheres que estavam sob medidas protetivas não aconteceu reincidência. Então, foi extremamente positivo a ação, né, do GAV, que se assemelha à Patrulha Maria da Penha, na prevenção. Né? Isso é importantíssimo, porque a gente tem que estar
preocupado não só em estar punindo o agressor depois que tudo aconteceu, em os supostos feminicídios, enfim, tal. Mas a gente tem que estar preocupado muito mais ainda na questão da prevenção, para que não aconteça o pior, para que a gente não venha já aumentando aí cada vez mais a questão do feminicídio. Então, é um instrumento muito positivo. Lá em Juazeiro do Norte, a gente foi visitar, e lá já existe a própria Patrulha Maria da Penha, que é municipal, onde os guardas municipais fizeram uma seleção, fizeram todo um treinamento, existe uma viatura específica para isso, já com o nome Patrulha Maria da Penha, que faz os atendimentos a todas as mulheres que estão sob medida protetiva ou sobre algum tipo de ameaça em Juazeiro do Norte. Fazem acompanhamento, tem uma ficha de acompanhamento que é preenchida das visitas. Então, é um trabalho que a gente queria levar, estender para todos os municípios do estado do Ceará. O primeiro do estado a ter a Patrulha Maria da Penha é Juazeiro, mas a gente tem o GAV, que já é um programa do governo do estado, que já existe em alguns municípios, precisando ser fortalecido, mas a gente queria muito botar na pauta a questão dessa patrulha para todos os municípios também poderem fazer esse acompanhamento, visto que dá a prevenção ele é importantíssimo, né? Ele é eficaz, já tem provas da importância e da eficácia desse projeto. E com certeza, não, mas é muito. Você é a convidada. Eu quero dizer para você que com certeza é um privilégio para a gente estar ouvindo. Eu queria, inclusive, sintetizar do quanto, vendo aqui, você tratando e de maneira didática, lembrando que na época da pandemia as mulheres ficam mais vulneráveis, mas a luta contra a violência, porque a violência estava, e como ela tende a continuar no universo de uma sociedade ainda patriarcal, machista, mas a primeira coisa que aí eu fico lembrando, e que é o que você estava dizendo, primeiro que é a necessidade de que as políticas públicas existentes, as que já existem, possa estar ocorrendo com a maior normalidade possível, porque essa violência até cresceu, pode ter certeza, os números não revelam, porque as mulheres talvez estejam impedidas, né? É até uma situação que deixa a gente contrariado, porque ao mesmo tempo que as mulheres ficam ali sendo vigiadas, até de poder lançar mão de denunciar, a gente sabe que essa violência está ali muito próxima, mas as políticas públicas existindo, estando mantidas, para serem ampliadas, é a certeza de que nós, enquanto nós não diminuirmos essa violência, enquanto não tivermos uma sociedade mais igual do ponto de vista de gênero, nós vamos sempre perseguir a luta do movimento feminista, das mulheres, a luta que a senhora faz na Assembleia. E lembrando que, inclusive, por isso que ontem, na sessão de vereadores da Câmara, a vereadora Larissa, num projeto de indicação, porque a gente está justamente se deparando com a preocupação, está lá as políticas públicas existindo, mas, inclusive, a gente lembrando que, se necessário for, mulheres estejam sendo vítimas dessa violência e tenham que ficar isoladas, não pode ser isolada com o agressor. A gente estava até lembrando, a partir do centro de referência, da possibilidade do município, se precisar, lançar a mão de contratar hospedagem em locais apropriados para receber essas mulheres. Porque o abrigamento, aqui em Fortaleza, nós temos um centro de referência, criado à época do governo da prefeita Oliviane, mantida pelo prefeito atual, uma política desenhada. E você falando aí da Patrulha Maria da Penha, do GAB na região norte, mais em Sobral, tudo isso nos deixa muito certo de que não apenas parabenizar o mandato das deputadas, assim que a senhora representa tão bem na Assembleia, mas a necessidade da gente poder continuar aumentando isso num Estado machista, numa sociedade que ainda viola tanto os direitos da mulher, porque estão, na verdade, muito no desenho já, está institucionalizado, né, a desigualdade do gênero. Mas, deputada, eu queria, inclusive, agora puxar para a coisa das políticas públicas, porque eu tenho dito que nunca antes nós vivemos o seguinte, na prática, o seguinte dilema, né? Os liberais já se apresentaram como neoliberais, mas é sempre o liberalismo do ponto de vista de
de ver que o Estado, o mercado aqui é o bambambam, o mercado aqui deve regular as relações, que o Estado é para ser mínimo. E aí, me parece que agora cai por terra mesmo, porque nesse momento a gente percebe que na pandemia o Estado é quem pode socorrer, né? Óbvio que eles até estavam desmontando o Estado. Eu fico me lembrando, por exemplo, do programa Mais Médico, que eles literalmente desmantelaram, agora estão se obrigando a correr com algumas coisas. E eu, para lhe perguntar, nesse aspecto da política pública, você lembrou há pouco a Casa da Mulher Brasileira, a gente tem que ampliar coisas mais concretas de um Estado que possa ajudar a combater, digamos, a violência e as desigualdades de gênero. Mas na pandemia, o SUS, né, que é um programa, a gente vê, por exemplo, nesse nosso país tão grande, como é importante a gente ter construído um sistema único de saúde que permite ter um profissional ou uma unidade de saúde lá em Graça, lá em Vajota, lá no Quixeré. Está lá, está desenhado. Isso foi o Estado brasileiro que conquistou. E que eles, se dependesse da vontade do Temer, do Bolsonaro, desses que aí estiveram, do Mandetta, eles tinham acabado. Eles não, ainda bem que eles não conseguiram, mas caminhavam para isso. A senhora, analisando inclusive esse enfrentamento à pandemia, o que é que você fala sobre esse assunto, essa questão da presença do Estado? Eu tenho usado como fala para a gente desmascarar esse discurso liberal. Né? Cadê? O mercado não paga a conta do povo. Nunca pagou a miséria do povo na África, nem na América do Sul mais pobre, nem em canto nenhum. E agora fica muito claro. Os leitos particulares aqui, de quem paga o seu plano de saúde, pela lógica, deveriam ter uma UTI para eles, e não está tendo. Nem essa capacidade de bancar o que eles ganham, porque enriquecem com o plano de saúde, eles não estão bancando, né? É bom a gente aproveitar, e eu sei que você é uma deputada comunista, não tem medo dessa porque agora eles usam para atacar as pessoas o comunismo como sendo algo negativo, né? Mais do que nunca a gente está vendo que é positivo, né? Mais do que nunca a gente está vendo que é positivo. Mas exatamente nessa questão que você falou, até ia falar um pouco, eu também tenho um projeto de indicação no mesmo sentido, em relação o da Larissa, nos hotéis, que a gente pudesse ter, mas vou deixar essa pauta para depois, essa fala para depois, porque eu me empolguei com essa sua provocação. Mas é exatamente nesse sentido que nós estamos percebendo que, nesse momento, como o SUS é necessário. Né? Tanto, eu acho que tudo a gente tem que ver a questão, as reflexões também positivas. Então, esse momento, apesar de toda a dificuldade que nós estamos enfrentando, de toda a crise, a gente conseguiu fazer com que quem não entendia, algumas pessoas que não entendiam da importância do SUS, hoje estarem valorizando tanto esse sistema que é imensamente necessário, que está sendo realmente a salvação. Como você falou, pessoas que estavam pagando plano, eu mesmo conheço, tiveram que desistir, estavam precisando de UTI, não conseguia através do plano, o plano não conseguia liberar essa UTI, e aí tiveram que desistir do plano, passar para o SUS, olha aí, para conseguir o leito do SUS, a UTI. Então, eu quero aqui parabenizar o governador Camilo Santana, que está investindo, que já investiu aí em mais de 400 leitos de UTI. Se eu não me engano, são 570 leitos no total, 400 só na região metropolitana, só em Fortaleza. Nós temos aí, na região da Ibiapaba, 10 leitos na cidade de Tianguá. Só 8 estão funcionando, logo mais os 10 vão estar funcionando. Já estamos aí com a ocupação de 6 desses leitos, dos 10, 6 já estão ocupados. Agora, na região norte, na cidade de Sobral, nós tivemos aí um grande aumento dos leitos, mas só de pessoas entubadas. Até ontem, né, que eu tive contato com a superintendente da Regional da Saúde da região norte, nós tínhamos 67 pessoas entubadas. Só no regional, no hospital regional de Sobral, o qual atende aqui a toda a nossa região norte também. Então, é extremamente a prova tanto da eficiência do SUS, da necessidade do SUS,
como a gente tem de fortalecer, porque ele mesmo subfinanciado, que a gente sabe que precisava muito, precisa muito realmente de recurso, ele ainda é a melhor opção. E se a gente puder, nesse momento agora, fortalecer o SUS, poder realmente dar a estrutura que ele precisa para se sustentar, a gente pode ter, depois dessa pandemia, um sistema de saúde bem mais estruturado. Não só para a pandemia, né? Mas poder continuar realmente com esses leitos. É uma perspectiva que eu vejo positiva, que, por exemplo, na região da Ibiapaba não existe nenhum leito de UTI. Então, se a gente conseguir manter esses 10 leitos que foram implantados agora, tendo a capacidade de mais 10... Em qual foi a cidade, deputada? Em qual cidade foi ancorado? Tianguá. Tianguá. Hoje estão funcionando 8, porque 2 respiradores deram problema, foram para consertar. Hoje estão funcionando 8 e ocupados 6. Né? Ainda tem 2 vagas. Assim, até ontem, né? Também isso foi um dado de ontem. Hoje eu não sei dizer de agora, que eu não tive nem tempo de pesquisar. Não, perfeito. Mas, assim, eu queria... Eu fico agora lhe interrompendo também, porque quase agora eu era para ter citado aqui os nossos internautas, porque o povo está muito ativo aqui, deputada. Você não sei se vai conseguir. Como você tem dado muitas informações, aí só tem elogios. Parabéns, deputada, pelas informações. Aí tem uns pedidos. Apareça aqui, traga uma delegacia a Ibiapaba. Tem alguém da Ibiapaba só mandando esse recado. Eu queria só aproveitar para agradecer aqui, dar um alô para o Marcos Souza, para a Júlia Alves, a Karine Bezerra, Genilda Gomes, a Kelly, o pessoal de Paracuru, uma turma que está aí acompanhando, o João Marcel, o Gustavo Araújo, o nosso amigo Roberto Gomes, que já mandou aqui uns recados, estava parabenizando a fala da deputada Augusta, ele é assessor da Assembleia, conhece o seu trabalho, a Vládia Fernandes, o Elivaldo, o Gustavo, eu queria fazer aqui um detalhe, porque o Gustavo já colocou 2 recados, acho que é para o vereador Ronivaldo e para a deputada, de lembrar de que os empréstimos consignados, contraídos pelos servidores públicos, estaduais e municipais, possam ter uma carência ampliada. A gente sabe que nesse momento de dificuldade econômica, de fato, é bem-vinda essa proposta. Eu já tenho até uma notícia para dar, né? Em relação aos consignados. Opa! Olha aí, Gustavo. Escute aí, Gustavo. Hoje, o Bradesco, só o Bradesco, né, especialmente, já mandou um ofício dizendo sobre a prorrogação do prazo, tanto de 90 dias, né, a carência de 90 dias, como também a divisão das parcelas, aumentando o prazo para até, se eu não me engano, 92 meses. Mas aí a pessoa que tem o empréstimo tem que ir até a agência para solicitar, já está disponibilizado. Só precisa ser solicitado pela pessoa que tem o consignado. Isso foi de hoje. Está previsto esse aumento da carência. Aumento da carência. Olha, só para e a possibilidade de parcelar em mais vezes, certo? Um internauta nosso... Vamos botar aqui em primeira mão, deputada. Um internauta aqui deu uma informação, ó. Porque o governador Camilo prorroga até 31 de maio o decreto. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta, óbvio, mas eu queria dar um alô, agradecer ao PC Cariri, que mandou essa informação em tempo real. Acho que o governador está numa live, enquanto nós estamos aqui Estamos concorrendo com a live do governador. Nós estamos podendo, mas um alô também para a Nayara, que está nos acompanhando, que mandou um alô. E aí eu perguntaria, deputada, eu não tenho dúvida, a senhora dizia há pouco, que o isolamento, mesmo sabendo o dano dela sobre a vida das mulheres, mas há necessidade, já que não há uma vacina, não tem uma medicação para além dessa falsa polêmica que o insensato presidente quer pautar do remédio, não tem um remédio eficaz, o isolamento tem se colocado como mais eficaz nesse enfrentamento. O governador Camilo, então, ao decretar até dia 31 de maio, corretamente tem acertado nisso, porque nós estamos, já tem 7 estados brasileiros que não tem mais nenhuma UTI. E o governador Camilo, você tem razão em destacar, aí no Tianguá tem 8, são 10, 8 em funcionamento, tem 2. Em outros cantos, a cada semana esse governador se desdobra
para dar sobrevida a essa rede que nós todos sabíamos das dificuldades dela. O governo Camilo, inclusive, tem tido ações muito importantes aqui mesmo na capital, acho que no interior também, de inventar algumas contas de água, de atender a luz no critério da renda, né, tem lá uma faixa. O Vale Gás, realmente, você falava há pouco dessas ações importantes do governo e renovar o decreto por mais esses dias. A senhora acha que é necessário? Com certeza absoluta, né? Eu tenho plena confiança no que o governador Camilo vem fazendo. Ele está sempre tentando se cercar dos cientistas, realmente da comitiva da própria secretaria, né, de saúde do Estado, vendo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Então, eu tenho plena confiança quando ele vai anunciar qualquer tipo de medida que ele está realmente procurando fazer o melhor. Né? Então, o melhor, né, para esse momento é exatamente continuar realmente com o isolamento social, que é o que a gente tem que fazer, como eu volto a dizer, com a responsabilidade com a vida das pessoas, que não são só números. Eu, infelizmente, tive várias pessoas que eu conhecia, né? Inclusive o Raimundinho do PT, que você sabe muito bem. Eu posso dizer que eu disse até para a Cris, muitíssimo obrigada por ter me apresentado a ele, porque em pouco tempo que a gente conviveu na Assembleia, eu já tive uma afinidade tão grande com ele. Ele é uma pessoa tão do bem, tão positiva, tão inteligente. A gente conversava assim por várias horas, no intervalo do almoço, enfim. E me aproximou a ele e eu fiquei extremamente sentida, né, com o que aconteceu com ele. Nunca a gente imagina que vai acontecer. Mas se não fosse esse isolamento, muito mais vidas a gente já teria perdido. É esse exemplo que eu estou querendo dizer, né? E para ele, felizmente, como disse a Cris, não faltou atendimento, não faltou assistência, não faltou nada. Infelizmente, o vírus conseguiu vencer, né, numa proporção que não teve jeito. Mas se a gente não tiver realmente tendo a consciência, a responsabilidade de ficar em isolamento, quantas outras pessoas vão ter uma dificuldade maior ainda de acessar o sistema de saúde, uma dificuldade maior ainda, e essa curva desse pico da contaminação que a gente tem realmente que conseguir diminuir, baixar, que a gente vem falando tanto, há tantos meses, só é possível se for com isolamento realmente social. Então, temos sim que seguir as orientações do governador, confio nele plenamente. Estou falando aqui realmente porque eu tenho a convicção que ele está buscando a melhor forma para que a gente consiga passar o mais rápido possível por esse período. Tenho certeza que ele não quer, ele sempre está botando, né, em primeiro ponto a questão da vida das pessoas, em questão da saúde das pessoas, e isso me deixa muito tranquila em seguir todas as orientações, todos os decretos que ele vem aí fazendo, com que a gente tenha essa consciência, né? Olha, a partir dessa sua reflexão sobre as ações do governo Camilo, eu puxaria aqui um outro mote, um outro dedo de prosa sobre um assunto que tem nos preocupado. Semana passada a gente viu o próprio presidente da República dar o mau exemplo de colocar, de dar, agora estou me enganchando, mas de dar publicidade a uma fake news, porque na verdade ele postou, ele que é o presidente da República, uma informação que não era correta sobre o nosso Estado, relativa a um assunto tão importante que é essa questão da saúde, os dados sobre as pessoas. Como nós estávamos falando justamente do governador, o governador Camilo tem sofrido muito, mas muito mesmo. E eu não estou falando apenas do André Fernandes, não. Eu estou falando, por exemplo, de vereadores que estão lá na Câmara comigo e eu vejo, a partir apenas da política, porque seguem o capitão Wagner, porque inclusive seguem o Bolsonaro, ou muitos apoiadores do Bolsonaro, por alguma razão ainda não perceberam, lamentavelmente, a posição de insensatez de um presidente que precisava liderar o país pela ciência. Mas aí acaba isso, por conta dessa querela, se transformando num risco também para todos, que é a história das fake news. A senhora é propositora de uma lei que cá para nós sabemos, para ser justo, que tem muito ainda do ponto de vista do seu desdobramento que ser pensado, da regulamentação, ouvindo o sindicato dos jornalistas, para poder ter o cuidado de que a gente não incorra, né, numa questão de censura, mas
eu quero falar do ponto de vista da política, do quanto realmente nós temos sido invadidos por as pessoas achar que nas redes sociais, hoje eu digo que quem tem boca, tem aquele ditado, quem tem boca diz o que quiser. Hoje as mídias sociais permitem a pessoa fazer o que quiser, mas é criminoso às vezes você vê as pessoas enterrarem pedra ou pegarem uma imagem que é de anos atrás e dar como sendo de agora, né? A senhora que propôs essa lei, foi isso que lhe fez se preocupar em propor, no momento desse, essa questão? Foi muito bom você tocar nessa pauta da lei das fake news, porque essa ideia surgiu quando eu percebi que pessoas de forma maldosa, totalmente maldosa e irresponsáveis, estavam veiculando nas suas redes sociais várias informações a respeito, especialmente da pandemia, porque a lei é feita para esses períodos de pandemia, epidemia, e aí atingindo as pessoas que não conseguem checar se a informação é verdadeira ou não, que nós sabemos aí, tem um estudo de um instituto nos Estados Unidos, que a notícia falsa ela chega 70 vezes mais rápido do que a notícia verdadeira. Então, no momento que nós estamos altamente de insegurança, de não saber realmente qual é o tratamento, de dúvidas, digo assim, um momento novo de dúvidas, dessa ansiedade das pessoas, e aí qualquer notícia falsa que seja veiculada a respeito da pandemia, que vai atingir não só a questão da saúde mental, mas a saúde física também das pessoas, quando fica dizendo que remédio tal vai curar, se não é, quando fica dando falsas, dizendo que não tem nada demais, pode ir para a rua, que não tem nada demais. Então, fica trazendo as desinformações. E essas desinformações a respeito de uma pandemia, no momento que a gente está vivendo, ela é seríssima, porque ela pode causar até a morte de uma pessoa que acredita numa notícia falsa dessa, que faz uma atitude pensando que é a melhor porque está vendo aquela notícia falsa, que foi veiculada irresponsavelmente. Então, a intenção dessa lei é muito mais para proteger a saúde pública e também das pessoas que precisam mais e que têm um acesso mais difícil à internet, que não vão checar, que não têm um cuidado e estão mais vulneráveis até para receber a notícia. Porque a tensão e aquela comoção e aquele temor está tão grande que tudo que é postado, eles têm como verdadeiro. E se for uma falsa cura, eles vão acreditar porque eles estão precisando acreditar em alguma coisa. Então, aquilo ali prejudica a saúde das pessoas, especialmente as que têm a menor condição. Então, é muito mais nesse sentido do que proteger especificamente uma notícia à pessoa do governador, à minha pessoa, à sua pessoa, porque nós podemos aí utilizar da justiça, denunciar, etc. e tal, e se defender. Mas essa dimensão dessas desinformações... Os consumidores da notícia, da falsa notícia, o que sofrerão, não tem reparo. Não tem reparo, porque não tem como realmente a gente acompanhar essa velocidade 70 vezes mais rápido. Então, é nesse sentido. E jamais foi com a intenção de censurar a imprensa, até porque eu quero parabenizar a imprensa, que a imprensa é a que está responsável em procurar botar as notícias corretas, e checar, enfim, e estar ali dizendo, e nós precisamos saber, precisamos muito da imprensa nesse momento, para que a gente saiba realmente o que está acontecendo. Então, nunca foi nesse sentido. Então, eu fico feliz porque o governador, eu entrei em contato com ele sobre a regulamentação e o chefe de gabinete, e ele está tendo toda a preocupação e o cuidado de fazer exatamente conversando com os sindicatos, porque a intenção do governador também não é censurar ninguém, muito pelo contrário, é exatamente a gente fazer a justiça, punir quem tem a maldade de fazer uma notícia falsa, sabendo que ela vai prejudicar várias vidas, várias pessoas, ela tem que ser punida mesmo. Eu acho que é altamente irresponsável nesse período agora de pandemia a gente fazer esse tipo de coisa que prejudica a vida das pessoas, causando pânico. Eu estou aqui no interior, eu sei como é que uma notícia dessa atinge uma pessoa aqui do interior, certo? Eu sei a gravidade, o pânico que ela causa aqui às pessoas. Então, isso é extremamente, eu diria assim, inadmissível. Como é que a gente quer fazer uma pessoa sofrer à toa? Né? Qual é o prazer que lhe dá de fazer as pessoas sofrerem com a notícia falsa, com a mentira? Então, é nesse sentido que a gente fez essa proposição dessa lei.
Espero que a regulamentação dela fique bem clara, para que todos entendam que não tem nada a ver com censura. Isso foi uma fala do deputado André Fernandes querendo desconstruir realmente a nossa proposição, porque ele se sentiu ofendido, com certeza, porque ele é uma das pessoas que veicula muito notícia falsa. Então, infelizmente, é lamentável. E agora eu queria dizer, infelizmente eu citei o nome dele, eu não gosto nem de citar, porque eu não gosto de dar ibope nem palavras para quem não, para mim tanto faz, entendeu? Essa lei, mas não se preocupe. A gente pode dizer o seguinte... Não, porque essa lei não foi feita para ele por causa dele. Quem é ele para poder fazer uma lei para ele, entendeu? Essa lei foi feita muito mais para proteger as pessoas realmente que são aí atingidas com a notícia falsa, né? Não tem nada a ver. Eu queria fazer esse recorte, só lembrando que há de se dizer que há um episódio do tipo o menino que roubava a Bíblia, né? Na verdade. Tem não vamos nem aumentar, mas eu queria lembrar que o Instagram nos regula, viu, deputada? É tão boa a live, tem sido tão agradável estar aqui as pessoas comentando isso, parabenizando a gente pela live. Mais uma vez, agradecer a todos que estão por aqui passando. E eu estou dizendo isso porque nós começamos na hora e estamos próximo de sermos gongados, porque o Instagram derruba com 1 hora. Então, para não acontecer isso, eu já vou dizendo do privilégio, da alegria, da satisfação de termos conversado com a deputada estadual Augusta Brito, essa valorosa mulher do parlamento cearense, militante, companheira muito importante para a luta das mulheres. Queria, inclusive, também destacar que eu não tenho dúvida de que a nossa live alimenta, sim, todos que acompanham, da certeza de que a vida segue e que nós vamos derrotar essa pandemia, esse vírus. Breve a gente vai, no controle da curva, poder voltar para o convívio, para o abraço entre nós. O povo cearense é esse povo que acolhe, que gosta desse contato, e nós vamos ter. Mas eu vou deixar agora, para as despedidas, a nossa convidada. Muito obrigada, deputada Augusta. Foi um privilégio poder estar com a senhora. Com você. Com você. Muito. Agradeço muito o seu convite. Quero dizer que, com certeza, depois que tudo passar, porque vai passar, não tenho dúvida nenhuma, a gente vai estar mais fortalecido. Nós vamos aí estar com várias outras ideias em relação à questão da nossa Delegacia da Mulher na região da Ibiapaba. Já tem vários pedidos, eu queria só deixar aqui registrado também, porque tinha uma pergunta, né? E eu vou atropelando os assuntos. Mas a gente está tentando, não só para a nossa região, mas também dizer que a gente aprovou hoje a construção da Casa da Mulher Cearense, projeto do governador Camilo Santana, para a região dos Inhamuns. Então, vai ser em Cedro, já foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa. Acredito eu que logo após passar a pandemia já vai ter também esse instrumento para as mulheres daquela região, esperando eu que o próximo venha para cá, para a região norte, que seja Sobral, e aí depois a Ibiapaba e Sobral. Enfim, e por que tudo isso, né? Para que essa nossa luta, para que as mulheres realmente possam aí ser livres de fato. A liberdade é quando você pode ir sem medo, né? Então, o que adianta a gente dizer que está livre se a gente ainda continua com medo, né? Então, vamos aí fazer essa reflexão. Vamos aí, muito obrigado pelo momento, muito obrigado pelo convite. Espero encontrar com você muitas vezes, e a todos que puderam acompanhar aqui a nossa live, estou à disposição. Podem mandar, se tiver sugestão de projeto, para que a gente possa apresentar na Assembleia Legislativa. Nós temos vários que não deu nem tempo de falar, até um que em relação aos condomínios, que já foi aprovado, né, em relação a fazer a denúncia, mas depois a gente vai ter outros momentos, eu posso também encaminhar para você, se você quiser ter o conhecimento desses projetos para poder divulgar. Muitíssimo obrigada, um grande abraço, gostei demais da nossa conversa, fiquei feliz e imensamente confiante que o nosso governador está indo no melhor caminho, e vamos aí, gente, fazer o que o decreto manda, o decreto estadual, procurando aí passar por tudo isso de uma forma que a gente consiga aí sair fortalecidos. Muito obrigada, deputada Augusta. Viva a luta das mulheres, por mais mulheres em todo canto.